Eu olhei pra Silvia e falei assim, eu só fiz assim, olha. O Neguinho não tá falando comigo. Porque não é questão da gente estar na Hoje sala. de novo. A gente está na sala Você sentou do meu lado, sua mulher estava ali, você não falou. Aí você foi lá na Silvia e falou com a Silvia. Eu ainda falei com a Silvia, se ele não fala comigo, não tem que falar contigo. É simples. Porque aqui é um casal. A gente não vai sabonetar, tipo assim, eu vou me dar com a sua esposa e com você eu não falo. Aqui é casal. E eu falei pra Silvia, só percebe. Eu só perguntei pra ela o nome do remédio que ela tomou. Não, aí Não, eu você não falei tá assim com entendendo. ele, de Você não tá questão de entendendo. não falar. É questão de não falar, não é questão do Porque a remédio. gente Esquece, eu não tô te dando um teve, exemplo. porque foi isso que ele está falando, porque a gente não teve problema. Aí ele falou assim, eu tô achando que o Neguinho tá estranho comigo. Aí eu comecei, aí ele falou, preste atenção. Já tem 2 dias que a gente tá acorda, tá no mesmo bagulho e você não fala. Você E foi não fala. exatamente o tempo que você se afastou, foi o mesmo tempo que você se aproximou da galera lá. E Aí você eu quer que a gente falei, pense o quê? é tipo, são pontos de interrogação, entendeu? Que tipo, Você imagina, tá falando com a você gente sempre de se deu boa. com a gente, sempre sentou, trocou ideia. Bom dia, Aí gente, de não sei o repente, quê. e você com a galera lá, você não se dava. Você falava bom dia, não sei o que, blá, 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 mas você não ficava andando pra lá e pra cá, se Eu dando, vou só pegar falando. uma blusa de Aí frio. de repente você para de dar bom dia, para de tipo falar com a gente como falava e se aproxima da galera. A gente pensou o quê? Falei, então, a opção dele, ele quer. É o jogo dele, ele tá se aproximando da galera. Eu falei pra Silva, ele deve estar com medo de ser votado. Eu não tenho medo de ser votado. Eu me posiciono e acabou. Eu não tenho ideia para um montão aqui. Falo, beleza, e acabou. Não falo. Tipo, o Anthony é uma pessoa que mesmo que ele venha falar comigo, eu vou falar com você, não tem ideia. Não tem ideia. Ele gritou com a minha mulher. Ele falou alto com a minha mulher. Fado, não Não tem tem só ideia. porra Esse nenhuma. personagem que ele inventou aí para as pessoas de bonzinho, Só não tem nenhum. nada de bonzinho. Já acabou, irmão. Você vê que quando ele não aceita um voto, ele não aceita um nada. Mas Você tá foi o que eu entendendo? falei pra eles assim, ó, desde o primeiro princípio foi se falar do quê? Você vê uma coisa, eu vou te dar um exemplo muito claro. Ontem teve festinha e reunião aqui. Tu foi convidado pra festinha, pra reunião que teve? Não foi, irmão. É, mas a gente não. A Só, gente. só observa. André, eu acho que o pensamento de vocês eu não posso controlar. Sim, Se com você certeza. acha que Nem a eu gente- seu também, né? Você acha que a gente deixou de falar com vocês porque a gente se aproximou de X ou de Y? É um pensamento de vocês, Mas eu não é- posso mas foi controlar. junto. Mas tipo assim, mas Mas que foi você junto. sabe que Nós eu sempre ali percebemos. de manhã, bom dia, neguinho, bom dia, neguinho. Quem senta é a gente primeiro Você ali não tem, sempre. você não tem falado com o André. Eu sempre tô ali antes de você. Você sempre quando chega, você vem a mim. Bom dia, André. E você E parou eu com sempre, isso. eu pela, E a pela... gente sempre deixou ciente que, ó, que nem aqui, ó. O fato de, tipo assim, a gente teve nosso problema, nosso embate ali primeiro com o Antony e com a Ana Paula, e nem por isso eles se dão com a casa inteira. E nem por isso a gente deixou de falar com as pessoas ou teve algum problema, porque a gente tem consciência que não gostamos da postura deles, mas eu e eles. Se a você gente, se dá com eles, eu não vou deixar de falar Falar contigo com por causa você. disso. Aí Isso não, aí, Silvia, porque ele entendeu? falou aqui que, tipo assim, que a gente está mais próximo ali, que é amigo do Rafa e da Thalira, mas tipo assim, a gente também já era, igual era do Di, e sempre deixamos E foi ciente a para mesma eles coisa. que, ó, a gente se dá com vocês e a gente se dá com ninguém, a gente gosta do Eu Neguinho. nunca deixei de falar contigo. Então a gente não fica de leve trás de nada que o Neguinho fale pra gente e nem do que vocês falam pra gente, a gente E leva pro acabou. Neguinho. E acabou. E a convivência continua, porque eu não vou deixar de gostar de você, porque o casal ali não gosta. Aqui é um jogo Se de o casais, você não casal pode comprar o barulho. Tô falando de mim, tá? Quando eu falo você, não entenda que eu tô falando de você. A gente, vou colocar o pronome certo. Eu não posso comprar o barulho que você tem problema com uma pessoa. Se eu me dou com você e você não me fez nada, irmão, eu vou lá naquela pessoa e falar, se a pessoa vier me questionar, eu vou falar, o cara não me fez nada. E eu vou continuar falando com ele. E foi O isso que eu o não André posso fez. fazer é se você vier falar mal daquela pessoa,
dessa pessoa X e Chegar eu e levar falar para essa assim, pessoa. o E eu Neguinho fazer falou o mal mesmo. de você. O André Eu não faz faço isso. Onde ele mesmo já deixou ciente, ó. Se tiver algum problema para Eu só falar vou com o cara, fazer, você fala com o cara. eu só vou falar se Se a o cara pessoa for tiver algum muito problema pra próxima a mim e se essa pessoa tiver feito a mesma coisa comigo, eu vou falar. Entendeu? Tipo Por assim. exemplo, o Anthony, vou dar um exemplo. O Anthony fez uma coisa para mim que é muito séria. E eu vou levar isso como séria para sempre. Ele não vai mudar. Ele fez e é séria. Ah, mudei. Não mudou. Mudou o personagem para poder ficar no jogo, para poder se aproximar das pessoas. Que na Beleza. real ele gritou comigo, o André Ele não gritou gosta. e acabou. Então tá certo, o Tá direito de entendendo? meu marido, ele não quer o Tony Aí- gritando com a mulher dele, beleza. Foi aí o que eu se- falei pro André. Se no dia seguinte, ou depois ele viesse até para mostrar um arrependimento No de dia que seguinte. tipo, porque a gente não conhece, a gente não sabe como é que a pessoa chegasse assim no dia seguinte e falasse assim, não, gente, vocês me desculpem, eu me exaltei, mas o meu Beleza. jeito, o meu e da minha mulher, Aí a gente é beleza. assim mesmo, a gente vibra, a gente tem esse jeito assim, mas me desculpa por eu ter gritado Aí eu com a teria sua uma mulher. troca. Beleza. Beleza. Agora não adianta vir 15, 20 dias depois pedir uma desculpa, porque tempo para isso ele já teve tempo para se arrepender do que fez. O André jamais vai gritar ou vai discutir com a mulher dele, porque uma que já não é dele mesmo, porque ele tem essa linha de raciocínio que o homem não grita com mulher e nem ele com a mulher de Com a ninguém. minha mulher eu posso falar mais ríspido. E ela fala mais ríspido comigo, mas nunca gritando. Entendeu? Entendeu? E tipo assim, né? Como que um estranho vai falar Você vai alto com a minha permitir que mulher? grite com a sua mulher e você vai ficar calado ali quieto, Não do tem seu jeito como. homem. Aí, então, deixa eu terminar o exemplo. Ele fez comigo, não fez? Aí se ele faz contigo e a gente tiver uma troca, não, o neguinho, ele fez isso, falou isso, aí eu vou falar. Aí eu falo. Mas do contrário, velho, eu sou incapaz de botar lenha em fogueira. Igual a Fran tentou fazer aqui, naquele caso todo ali, me jogando contra o Radamés. E aí, eu tenho um amiguinho. É meu amiguinho mesmo. Porque Gosto foi a do primeira cara. pessoa e quando a gente entrou na casa, a gente se deu bem. Acabou. E naquele dia, naquela situação real, foi o que eu falei pra você. São duas pessoas de posicionamento forte que bateram de frente. E foi isso que eu tentei falar o tempo todo. E o que eu falei E a pra você? galerinha toda só botando mais lenha E o na que eu fogueira falei em pra vez de você? tentar O que a apaziguar, gente cara. não pode se permitir é ser usado como instrumento de manobra pra nada.